Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Vamos ouvir a palavra de Deus, ver o que o Senhor tem para nos entregar essa noite. Eu acredito que Ele irá nos entregar grandes coisas nessa noite. Tenho certeza que Ele sempre tem algo especial para nós, né? Espero que você esteja bem, que vocês se encontrem bem neste momento, né? Se existir alguma preocupação, se existir alguma coisa que aflige o seu coração agora ou está atrapalhando a sua mente, procure colocar nas mãos de Deus, né? Procure se limpar agora, se esvaziar para que o Senhor possa encontrar um lugar no seu coração, tá? Deus tem que ser maior do que os nossos problemas, Deus tem que ser maior do que as nossas necessidades, Deus tem que ser maior do que tudo aquilo que nos rodeia, tá, gente? Então eu creio que Deus irá nos entregar algo maravilhoso nessa noite, tá bom? Nós vamos hoje, né, falar um pouco a respeito de como que é ter um relacionamento com Deus. O que é se relacionar com Deus? Né? Nós temos feito tantas coisas, né, num período como esse e temos entregue às vezes coisas muito poucas, muito pobres a Deus, né? Eu acredito que Deus ele espera muito mais de nós, né? Nós estamos entregando muito aquém do que nós poderíamos entregar para Deus, né? E não pense que são coisas materiais, coisas que irá nos gerar algum desconforto, muito pelo contrário. Deus ele quer o nosso coração, ele quer a nossa entrega, é a nossa fé que ele quer. Deus ele não precisa de nada de nós, né? Deus ele não precisa de nada, ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, né, o que ele quer de nós é um coração entregue a ele. E é isso que nós precisamos saber, é esse relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor, né? Quantas pessoas aí são meras religiosas, né? Pessoas ativas dentro da igreja, pessoas que às vezes fazem muitas coisas, mas deixam de fazer o principal, que é agradar ao Senhor, que é agradar a Deus, né? Então eu quero falar sobre essa questão essa noite, né? Como que nós podemos agradar a Deus, como que nós podemos ser correspondidos por Deus, quais são as coisas principais que nos fazem ter esse relacionamento íntimo com Deus, né? Porque ninguém gosta de ter um relacionamento falso, um relacionamento distante, um relacionamento seco, frio, né? Que não traz aquele calor, né? Não traz aquela coisa que agrada, né, as duas partes, né? E isso nós temos visto como é uma coisa normal hoje. As pessoas têm adorado a Deus apenas quando elas estão no sofrimento, apenas quando elas precisam, elas lembram de Deus. E um relacionamento não é assim que deve acontecer, né? Relacionamento ele tem que ser uma coisa recíproca. Nós entregamos e esperamos receber algo em troca. Esse é um relacionamento verdadeiro, né? E nós recebemos algo em troca, não apenas esperamos, né? Então, eu espero poder passar para vocês hoje, através daquilo que Deus me entregar, que um verdadeiro relacionamento com Deus é muito mais do que nós irmos para a igreja, é muito mais do que nós nos dizermos cristãos evangélicos, é muito mais do que nós fazemos obras sociais, é muito mais do que a gente dar bons conselhos, é muito mais do que a gente ajudar o necessitado. Então, um relacionamento com Deus, ele é muito aquém do que a gente possa imaginar. E é esse relacionamento que nós vamos tratar hoje. Amém? Vamos orar, já tem algumas pessoas aí, né? Espero que todos vocês possam de verdade receberem aquilo que Deus tem para te entregar nessa noite. Amém? Vamos começar a orar então. Feche os seus olhos,
coloque a mão no seu coração e creia, tá? Eu creio, se você puder orar junto comigo, vamos orar, estar no mesmo espírito, porque Deus, ele não é algo natural. A gente precisa entrar num nível sobrenatural, a gente precisa entregar o nosso coração completamente a Ele para que a gente possa receber o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estar levando a sua palavra, meu Pai, para estas pessoas que estão, meu Pai, assistindo, que vão entrar na live para assistir, Pai. Eu não as conheço todas totalmente, mas o Senhor as conhece. O Senhor, meu Pai, consegue esquadrinhar, Pai, o coração de cada uma. Senhor Deus, que o Senhor entre na casa delas agora. Tire todo o obstáculo, toda a confusão que possa existir na mente delas. Senhor Deus, no sentimento, que elas tenham um estado emocional, Senhor Deus, tranquilo, para não se preocupar, pelo menos por hora, Senhor Deus, com aquilo, Senhor Deus, que não compete a elas resolverem. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, fortalecê-las com o poder do seu Espírito, para que a mente dela e o coração delas estejam abertos para receber o que é melhor do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego todos aqueles que estão assistindo agora a live e todos aqueles que entrarão na live, Pai, durante o decorrer dessa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos ter um relacionamento sincero, um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor, Pai. Nós não queremos, Pai, ser filhos bastardos, filhos, Senhor Deus, que conhece o Pai apenas por ouvir falar. Nós queremos andar com o Senhor, nós queremos entender aquilo que o Senhor quer que a gente faça, para que a gente possa estar cada dia, Pai, satisfazendo melhor as suas vontades. Em nome do Senhor Jesus, cuide de cada um, abra minha boca, minha mente, abra, Senhor Deus, que o seu Espírito desça sobre este lugar, sobre estas casas, e sobre a palavra que o Senhor irá ministrar agora. Em nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Amém? Irmãos, nós vamos falar hoje a respeito de o que é ter um relacionamento sincero com Deus. Pessoas hoje em dia se dizem cristãs, se dizem evangélicas, se dizem católicas, se dizem, não sei, inúmeras classificações elas utilizam para dizer que acreditam em Deus, né? Acreditar, todo mundo acredita, né? Até aqueles que estão fazendo o mal agora acreditam em Deus. Só que quando eu acredito em alguma coisa, eu vivo aquela coisa, porque eu sei que aquilo é bom, né? Então, o que é bom para você? Qual o tipo de relacionamento você espera de Deus? E qual o tipo de relacionamento será que Deus espera, principalmente de você? Nós precisamos nos posicionar para que o Senhor, para que esse relacionamento possa fazer a diferença, possa abrir os céus, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações. E isso não depende de Deus, por mais que você talvez pense que dependa de Deus. Primeiro, isso depende de nós, de como nós estamos posicionados, de como nós estamos administrando a nossa vida, a nossa fé, a nossa crença, como que você tem lidado com a sua fé, como que você tem lidado com o seu ministério, com a sua casa, como que você tem lidado? Tudo isso reflete no seu relacionamento com Deus. Vamos começar abrindo a Bíblia em Hebreus 4. Porque muitas vezes a gente fala, Deus não me ouve, Deus não me atende, porque isso só acontece comigo, ou acontece com o outro, né? Vamos abrir aí, abre em Hebreus 4:16 e vão anotando essas passagens para vocês no final darem uma relida, né? Darem uma avaliada para ver se tudo que eu estou dizendo está dentro do contexto. Amém? Então vamos lá. Hebreus 4:16, ele diz assim:
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que versículo rico. Olha quanta riqueza tem em um único versículo. Acheguemo-nos, a primeira palavra. Nós devemos achegar a Deus, nos aproximar de Deus. Porque às vezes a gente quer que Deus esteja com a gente, mas Ele pede para que nós nos aproximemos dEle. Então, para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós precisamos, dar o primeiro passo, na direção a Ele, para que Ele possa sentir que nós estamos indo na direção dEle. Amém? Ele fala, portanto, confiadamente. Nós precisamos nos aproximar confiando dEle. E isso depende de nós, não depende dEle. A confiança que nós devemos ter em Deus é uma confiança que nós devemos construir dentro de nós. Talvez você não tenha uma fé suficiente para se aproximar de Deus da maneira que Ele gostaria. Mas eu tenho certeza que você tem a capacidade de orar, de pensar e começar a pedir a Deus para que Ele te dê essa capacidade, para que Ele aumente a fé que existe dentro de você, para que você possa se aproximar dEle. Continuando, ele fala, junto ao trono da graça. Nós temos que trono da graça é esse? Que trono da graça? A graça é um favor imerecido que Deus nos deu. É uma coisa gratuita. A graça, ela é algo que você não precisa fazer nada para merecer. Basta apenas você se aproximar. Basta apenas você dar o primeiro passo. Basta apenas você crer, E aí sim, na verdade, ele começa a entregar aquilo que ele tem. E não indiferente de quantos pecados você cometeu hoje ou durante toda a sua vida, cabe apenas você começar a se aproximar de Deus e Ele ouvirá a sua voz. Amém? E ele continua. A fim de nós recebermos misericórdia. Por que ele fala primeiro a misericórdia? Porque nós não teríamos condições de ganhar nada de Deus se não fosse primeiro pela misericórdia. Porque nós somos pecadores de natureza, nós já nascemos pecadores, E destituídos nós nascemos da glória de Deus. Porque todo mundo pecou, Adão e Eva pecou, então a gente carece dessa misericórdia. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então a misericórdia de Deus está chegando na sua vida agora. E eu tenho certeza que ela vai começar a germinar na sua vida. Tá? E aqui ele continua. Para acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Isso é o que a gente mais espera, Acharmos o socorro numa ocasião oportuna, ou seja, em qualquer que seja a área da sua vida. Seja lá qual for o problema que você esteja passando, o Senhor é fiel para ouvir o seu clamor e trazer o socorro no momento oportuno. Mas Ele não tem como te entregar aquilo que você precisa se você não se aproximar, se você não clamar e não acreditar nele. Então é assim que nasce um relacionamento com Deus. Eu estou fazendo uma introdução da palavra, tá? Para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, poder receber aquela substância que Ele irá nos entregar nessa noite. Eu tenho certeza que Ele irá nos entregar grandes coisas, para que a gente nos aproxime cada dia mais, para que a gente o agrade cada dia mais, para que os nossos resultados sejam os de Deus cada dia mais, para que as pessoas possam olhar para nós e ver o tamanho do poder de Deus cada dia mais. Então isso depende de nós. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o nível de relacionamento com Deus que você considera ter? Você se considera uma pessoa muito íntima de Deus? Uma pessoa talvez um amigo distante?
um amigo próximo. Deus é um pai verdadeiro para você, Deus é um padrasto, Deus é um irmão, Deus é um tio. Qual o nível de relacionamento que você tem com Deus? Como você enxerga aquilo quando você ora, quando nós nos relacionamos com Deus? Qual o sentimento que te traz ao coração quando você está de olhos fechados, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro para dormir? Você se sente completo? Você se sente satisfeito por tudo que você fez durante o dia? Ou você se sente culpado de ter deixado de fazer algo que pudesse agradar mais a Deus? E é sobre esta questão, é sobre esta pergunta que nós vamos hoje, em nome do Senhor Jesus, ouvir o que Deus tem para nós. Se você tem um relacionamento com Deus distante, em nome do Senhor Jesus, hoje esse relacionamento se tornará próximo. Se você tem um relacionamento com Deus momentâneo, não é sempre, esse relacionamento se tornará duradouro, rotineiro. Porque nós precisamos estar íntimos com aquelas pessoas que a gente crê. Nós precisamos ter Deus na nossa vida para todas as decisões que nós venhamos a tomar. A gente não pode tomar uma decisão com base naquilo que a gente acha, com base naquele conselho que um amigo, que um pai, que um familiar, que por mais das boas intenções que eles tenham, muitas vezes eles erram, né? Mas Deus é fiel. Deus é o único que não erra. Deus é o único que nos garante a salvação. Deus é o único que nos garante um resultado eterno. Deus é o único que nos garante um resultado duradouro. Um resultado que é leve. Quantas pessoas estão servindo a Deus carregando um fardo pesadíssimo? Eu já estive assim durante algum tempo. E você, como está? Talvez você não seja um servo de Deus ainda, uma pessoa convertida. Mas se você for uma pessoa convertida, está carregando um peso além do que você deveria, é bom que você reveja quais são as condições e aquilo que você está pecando. Aonde você está pecando, porque o fardo do Senhor ele é leve. Nós precisamos entender, né, que Deus ele tem uma medida para nós muito maior do que a que a gente está acostumado. Deus ele tem alguma coisa para nós onde ele carregou todas as nossas dores, ele carregou todos os nossos sofrimentos. A gente não precisa sofrer desnecessariamente. A gente não precisa se entristecer necessariamente. A gente não precisa andar ansiosos. Nós podemos sim ficar ansiosos momentaneamente. Sim, ficar triste por alguma coisa que aconteceu. Sim, ter um medo momentâneo. Mas se isso andar na nossa vida como se fosse algo normal dentro da nossa vida, alguma coisa está errado. Nós não precisamos mais andarmos debaixo de um jugo do mal, onde as pessoas nos julgam, onde isso nos maltrata, onde isso nos corrói. Sabe por quê? Porque o Senhor já levou tudo isso. E se existe algum peso sobre a sua vida, se existe alguma coisa que está te incomodando, seja pessoas, seja alguma coisa material, seja alguma coisa física, na sua saúde mental, isso em nome do Senhor Jesus vai cair por terra hoje. Porque o Senhor é fiel para retirar da sua vida aquilo que não provém dele. Se alguma coisa não está bem na sua vida, não vem de Deus. Amém? E como que nós temos e criamos um relacionamento com o nosso Deus? Como assim, Ricardo? Como missionário? Que as coisas que nós conseguimos ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu quero ter esse relacionamento íntimo com Deus.
Um relacionamento íntimo, ele permite todas as coisas. Se você tem um relacionamento íntimo com a sua esposa, com o seu marido, o que esse relacionamento íntimo permite? Permite tudo, comunicação, permite respeito, permite diálogo, permite acordo, permite sexo, permite tudo. Tudo, desde que seja uma coisa boa e agradável. E como que será esse relacionamento com Deus? Como será que é ter esse relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus é eu ir para a igreja. O relacionamento com Deus é eu frequentar determinada célula. Ter relacionamento com Deus é ir para a igreja 3 vezes. Peraí. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Vamos falar da palavra de Deus. O que é ter um relacionamento com Deus? Amém? Nós precisamos entender. E o que não falta para nós são situações que fazem com que esse relacionamento torne-se um relacionamento sufocante. Né? Na hora que a gente queremos ter aquele relacionamento, não dá porque eu tenho que fazer isso, não dá por causa daquilo, não dá por causa... Cada dia a gente tem uma história diferente para não ouvir, para não obedecer e para não estar com Deus. O que não falta para nós são motivos, desculpas e circunstâncias para nos afastar de Deus. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que hoje tudo isso será retirado da sua vida. Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo e o poder dele irá entrar dentro da sua casa e irá desfazer tudo aquilo que tem atrapalhado esse relacionamento íntimo com Deus. Amém? Vamos entrar na primeira questão. Não existe nós termos um relacionamento com Deus sem nós orarmos. Um relacionamento, uma coisa básica, é a oração. Como que vocês acham? Como que vocês casaram, entraram num relacionamento, construíram uma amizade? Como que vocês entraram num trabalho? Tudo começou com uma conversa. Oração não é rezar. Oração é uma conversa direta com Deus. Uma conversa direta com aquele que nos amou primeiro. A gente não precisa estar no nível espiritual, intelectual, financeiro ou social X para nós termos esse relacionamento com Deus. Cabe apenas nós termos um coração que acredita, e como eu disse no início, que vai na direção, igual está em Hebreus 4:16, que vai na direção dele, dando o primeiro passo para que ele possa passar a se relacionar com nós. Amém? Vamos abrir agora em Tiago 4:8, que ele pede para que a gente se aproxime dele, né? A gente não pode viver uma vida de qualquer forma com Deus. Eu vou na igreja quarta e domingo, eu vou na igreja sábado. Não, isso é muito pouco. Vamos aqui, ó, Tiago 4, versículo 8. Ele fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui ele nos dá como se fosse uma receita de bolinho de chuva. Sabe aquela receita que é ovo, farinha de trigo, sal e leite, e você frita? Uma coisa simples, mas que sustenta, que tem carboidrato, que tem todas as substâncias do ovo, né? E ainda traz aquele conforto. Olha que analogia que Deus me entregou aqui agora, né? Então aqui nesse versículo 4, capítulo 4 de Tiago, versículo 8, ele fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, nos aproximar dele de coração aberto, limpos. O que é limpo? É sem pecado? Não. É nos arrependendo do pecado
E quando nós nos chegarmos cada vez mais próximo deles, a gente se desfazer, a gente começar a pedir perdão por tudo aquilo que nós falamos, por tudo aquilo que nós deixamos de falar, por tudo aquilo que nós deixamos de fazer, tudo aquilo que agradou apenas a nós mesmos. Aí nós começamos a ter um relacionamento íntimo com Deus. Você não precisa dar a volta ao redor da Bahia para você ter um relacionamento com Deus. Você não precisa ir daqui até o Mato Grosso, não sei de que forma, para você ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é dentro do seu quarto, é na sua casa, no seu particular, seja lá onde você estiver, aonde você estiver no seu trabalho, em qualquer que seja o lugar, esse é um lugar que Deus quer se relacionar com vocês. Amém? Abra a Bíblia agora em Mateus 6. Deus ele não exige coisas além do que nós podemos para Ele, para a gente ter um relacionamento com Ele. Mateus 6,6, ele fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a sua porta. Orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então o Senhor não pede para que a gente, faça movimento. Não, ele fala que a gente precisa entrar no nosso quarto e falar diretamente com o Pai. Não é falar com anjos, com os santos, com não sei o que, idolatrar outras coisas. Ele fala aqui em Mateus 6,6. Preste atenção, meu irmão, vou ler novamente. Ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Muitas vezes a gente quer orar, só ora quando tem um monte de gente. É bom, irmãos. Mas quando a gente quer ter intimidade com Deus, é só nós e Deus. Quando você tem relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, no quarto, você chama para todo mundo para estar lá assistindo? Me desculpe pela, sincera analogia. Não. É uma coisa particular, íntima. E Deus, ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Não é uma intimidade onde você está preocupado com aquele que está do seu lado. Não é aquela intimidade onde você repete o que o outro repete. Não é uma intimidade onde você monta uma oração para você repetir 200 vezes. Não, é uma intimidade que você se entrega da maneira que você está, com a sinceridade que existe dentro do seu coração. É essa intimidade que nós devemos ter com Deus. Um relacionamento íntimo, verdadeiro, é aquele relacionamento que não tem falsidade, que não precisa existir público, não precisa existir aplausos, precisa existir o compartilhamento, em um ouvir o outro. Um só não fala, não, os dois falam. Eu falo e ouço Deus falar no meu coração. No outro dia Deus vem e se torna mais íntimo de mim. E outro dia eu me torno mais íntimo dele. E esse é um relacionamento que é uma troca. Você entrega hoje e ele te entrega amanhã. Você descansa hoje e ele descansa amanhã. Ter essa intimidade com Deus, não existe nada melhor. Você não vai ter problemas de se sentir uma pessoa carente de nada, porque esse relacionamento, essa oração vai satisfazer todas as suas necessidades, seja ela emocional, física, mental, Muitas vezes a gente necessita estar ao redor de pessoas, batendo no nosso ombro e falando como você é bom, como você é legal, que presente maravilhoso você me entregou, como que você é legal. Não, Deus, ele conhece o nosso coração. E mesmo sem nós merecermos, ele nos entrega. Mesmo sem nós merecermos, ele nos abraça, ele nos acolhe, ele nos tira o medo, ele nos tira o orgulho, ele nos faz a gente continuar andando nos caminhos dele. Então a primeira coisa,
para se ter um relacionamento íntimo com Deus é o diálogo, é a oração, é aquilo que nos faz ter esse contato com Ele. Esse contato ele é primordial. Ninguém conhece ninguém sem conversar com ela. Quantas likes você deu aí para inúmeros famosos e ele nem sabe que você existe? Agora, a partir do momento que você começar a dar suas likes para Deus, Senhor, que coisa maravilhosa. Senhor, como o Senhor é fiel, como o Senhor é lindo, como eu te amo, como... Você pode ter certeza que um like seu vai gerar 1000 likes dele na sua direção. Só que esse relacionamento ele precisa começar de alguma forma. Comece igual está em Hebreus 4,16. Se aproxime dele. Comece a se entregar para ele. Dê o primeiro passo na direção dele. Que esse relacionamento será encurtado. E você será cada dia mais íntimo do nosso Senhor. Você não será visto de longe. Você não receberá as bênçãos que todos recebem, não. A sua bênção será específica para a sua vida. As bênçãos serão específicas para as suas necessidades. Você não será mais um que ouve a palavra de Deus. Você será aquele que vai receber as coisas melhores que Deus tem para a sua vida. Então comece a manter, a iniciar esse diálogo com Deus. Não existe uma vida cristã, um relacionamento íntimo, sem essa troca de conversa com Deus que nós chamamos de oração. Amém? Se você chamar de reza, de um papo cabeça, não sei como você chama, mas saiba que a conversa com Deus é aquela que nós temos dentro do nosso quarto. Só nós e Ele. Sabendo de tudo, nos despindo de tudo, sem vergonha de nada. Aquele pior pecado que você fez, porquíssimo, que você sente até vergonha, é os detalhes desse pecado que Ele quer ouvir. É nessa intimidade que Ele quer ter com você, é essa intimidade que o nosso Senhor quer ter com a sua vida, é essa intimidade que Ele espera dos seus filhos que se dizem filhos verdadeiros, cristãos verdadeiros. Amém? Vamos para a segunda característica, qual que é, como que nós devemos ter um relacionamento com Deus além da oração. Não existe você ter um relacionamento com alguém sem que existem regras para esse relacionamento. Nossa, mas que regras são essas? Sabe quais são as regras? São essas aqui, ó. Vou mostrar para vocês que não foi eu que escrevi, tá? Mas é a regra que funciona desde quando o mundo é mundo, né? Todos aqueles que ouvem a voz do Senhor e a seguem se dão bem com essas regras, que são essas aqui, ó. A palavra do Senhor. Mas como assim? Como assim? Vou te fazer uma pergunta. Você lida com o seu casamento de qualquer forma e ele continua bom? Você trata sua esposa, o seu marido de qualquer forma e eles falam, não, tudo bem, você pode me desrespeitar, você pode deixar de fazer isso que eu estou de acordo com você? Não, né? Então, um relacionamento que a gente espera de Deus para com a gente, precisa que nós tenhamos também com Ele. E o que esse relacionamento exige? Conhecimento da palavra de Deus. Amém? Quando nós vamos casar no cartório, eles falam, você vai querer casar com a comunhão parcial ou total de bens, né? Você assina a certidão sabendo qual o tipo de comunhão que você está casando. Com Deus é a mesma coisa. Qual a proximidade que você quer ter comigo? Eu quero que o Senhor seja fiel comigo em tudo. Eu quero obedecer todos os seus mandamentos. Eu quero, Senhor, ter um nível de fidelidade que eu nunca tive. Eu assumo que eu não tenho um nível de fidelidade como eu gostaria. E nós precisamos assumir isso todos os dias. Nós precisamos assumir todos os dias que nós somos fracos, que nós
nós nos autocorrompemos, porque vira e mexe vem as ofertas, né, que nos tira da vontade de Deus, que nos tira da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É ou não é? Então nós precisamos conhecer a palavra, né? E como que nós, se nós não conhecemos a palavra, como que nós podemos orar? Nós vamos orar com toda a nossa carnalidade, né? Senhor, tira aquela pessoa do emprego para me dar uma para mim. Senhor, aquela pessoa tira da minha vida. Às vezes é para você ser uma bênção na vida dela. Senhor, essa pessoa está me machucando demais. Afasta ela. Irmãos, às vezes ela está te machucando para te fazer você crescer. Não que isso seja, né, uma coisa padrão, mas nós temos que entender que a vontade de Deus ela é muito maior do que a nossa. Se nós não aprendemos, não conhecemos a palavra, nós vamos orar de maneira a agradar o ser humano, de maneira a mostrar para o outro que nós estamos fazendo alguma coisa, esquecendo que quem tem que ver é o nosso Senhor. Vocês acham que nós que estamos aqui assistindo essa live agora, se você está aqui assistindo agora é porque Deus permitiu. Precisa alguém saber que você está lendo, você está assistindo? Pode ter certeza que não. Quem precisa saber está vendo que você está assistindo. Então, por mais que você tente se esconder, por mais que você não queira que ninguém saiba que você está assistindo a minha live, o Senhor está vendo. E o Senhor está te tratando. Né? Teve uma outra live que eu falei que ele usou, né, uma jumenta, não sei lá, para falar com o Balaão. Hoje ele está usando esse careca aqui, gorducho, 4 olhos, para falar com você. E aí? Então, né, aprenda a consultar na palavra de Deus qual que é a boa, perfeita e agradável, né? Por quê? Porque a fé, através da palavra, que nos faz ouvir a voz de Deus, né? Vamos abrir Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, versículo, acho que é 17, 16. 10, 16. Perdão, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se a fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Cristo, qual que é a origem da nossa fé? Não é a palavra? Então, para que a gente tenha fé na palavra, para que a gente tenha um relacionamento, para que a gente consiga orar e ser ouvido pelo nosso Senhor, nós precisamos ouvir o que fazer o que diz em Romanos 10, 17. Amém? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós precisamos entender que a palavra de Cristo é um alimento, como se fosse leite materno para uma criança que acabou de nascer. Porque sem a palavra de Deus não tem como nós permanecermos no Senhor. Se você só vai para a igreja, mas não lê a palavra, você não está se alimentando como deveria. Uma criancinha que está nascendo agora, ela toma leite uma vez por semana. Você acha que ela dura quantos dias? A receita do bolo, bolinho de chuva. Isso aqui não é algo sobrenatural, que você precisa se especializar, não. Ele está falando, ore, se aproxime. Anote todas essas passagens, Hebreus 14, 16, Tiago 4. Anotem, façam aquilo que Deus pede para que você faça. Para que o seu relacionamento, o seu nível de intimidade com Deus seja muito maior do que o que você teve até hoje. Amém? Sem conhecimento da palavra de Deus, é impossível ter um relacionamento íntimo com Deus.
Um relacionamento íntimo requer 4 paredes. Um relacionamento íntimo requer acordo, requer respeito, requer fidelidade, requer entrega, requer ceder algumas coisas, requer muitas coisas. Ah, mas eu acredito em Deus. Acreditar, até os demônios acreditam. Sinto muito em te falar isso. Se isso te deixa triste, sinto muito. Mas a verdade é para ser dita. Eu creio que você, a partir dessa live, você terá um relacionamento íntimo e próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. O preço que ele pagou não foi um preço qualquer. Foi um preço para estar aqui agora, ó, agindo no meu coração, no seu, na sua família, agindo no seu trabalho, de uma maneira muito próxima. Amém? Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é o Deus dos nossos pais. Oh! Por quê? Você acha que o seu Deus, o meu Deus, é o Deus dos nossos pais? Não é. Sabe por que não é? Porque ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Nós temos necessidades diferentes. Nós temos intensidade diferente. Nós temos emoções diferentes. A sua emoção é diferente do seu pai. A sua necessidade é diferente do seu pai. É esse mesmo Deus, é o mesmo Deus, mas ele é diferente para cada um de nós. Ele sabe qual é a minha necessidade e a sua. Então não espere que Deus fala comigo assim como ele fala com você. Porque é na hora do seu particular com ele que ele se revela para você. É conhecendo, esquadrinhando o seu coração, que ele vai ver o quanto que você está entregue a ele. O quanto que você tem estudado a palavra. O quanto que você tem mergulhado na palavra. Não é pelo que os outros dizem, não. Apenas. E sim por aquilo que você busca. Quando nós somos contratados numa empresa, nós somos contratados para fazer A, B e C, né? Mas quando o cara faz D, E, F, G, H, esse cara tem muito mais probabilidade de ser contratado, de ser promovido, né? De ser efetivado, de se sair em uma situação um pouco melhor. Enquanto os outros que fazem a rotina ali, Deus ele não é rotineiro igual a gente. Que dorme, acorda, trabalha todos os dias. Deus não dorme. Deus não para de trabalhar para nós. Só que a gente só vai construir esse relacionamento se nós conhecermos a palavra. É a palavra que nos liberta. Sabe por quê? Como eu te garanto isso? Porque Jesus venceu pela palavra. Ou vocês acham que Jesus venceu com o poder dele? Não, Jesus era poderoso. Claro que ele era. Mas se Jesus veio para cumprir a lei, quem somos nós para dizer que viemos para anular a lei? Quem somos nós para dizermos que nós não devemos praticar o que a palavra de Deus diz? O que está escrito em Mateus 4? Jesus venceu o diabo, não foi? E foi através do quê? Da palavra. E é essa mesma palavra que nós temos acesso à nossa vida. Então por que você quer vencer as coisas através da sua inteligência, através da sua força, através do seu esforço, através do seu poder de persuasão, através da quantidade de dinheiro que você tem? Ou o cargo que você ocupa nessa igreja, nesse ministério, nessa empresa, nesse órgão público, não sei. Saiba que se Deus não estiver com você, você vai estar cada dia mais cansado, mesmo achando que está fazendo a vontade de Deus. Reconheça-se como um pecador, porque aí sim Deus vai operar na sua vida, aí sim você vai buscar a palavra de Deus. Porque aquele que se sente melhor do que outro, sabe o que acontece? Ele acha que a palavra já está na mente, ele não precisa se aprofundar. Ele já conhece esse versículo, ele não precisa ler o versículo. Poxa, Deus amou o mundo de tal maneira.
Oh, de tal maneira, só de tal. Essa palavra tal maneira, só o tal maneira, já pode significar uma tal maneira diferente para você nessa noite. Olha como Deus ele é poderoso. Tal maneira. Você ouve isso 200 vezes. E é a tal maneira como você tem lidado com a palavra de Deus e com o seu ministério que tem te feito você permanecer dessa forma. A você estar cansado, a você estar deprimido, a você não conseguir dormir à noite. Essa tal maneira que você lida com o evangelho, que você lida com as pessoas. Saiba que o Senhor é bom, as coisas do Senhor é boa, perfeita e agradável. A medida dele, a unidade de medida, 1 metro para nós é 1 metro, ou não é? 1 quilo não é 1 quilo? E para Deus, vocês acham que 1 quilo é 1 quilo? 1 metro é 1 metro? A medida dele, sabe qual que é? É sacudida, recalcada e transbordante. Coloca 1 quilo de pó de café num pote e começa a bater ele assim, ó. Alguns falam, não, já tá cheio. Se você bater e apertar com a mão, vai caber mais, acho que pelo menos mais 1 quilo ali. Essa é a medida de Deus. Enquanto todos falam, já deu 1 quilo, ele fala, cabe mais. Cabe mais. Só que isso, nós recebemos essa medida quando nós nos apossamos da palavra. Não é de nada filosófico, não é de nada poético, não é de nada visível, não é de nada material, não é de nada intelectual. É da palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela que nos permite nós mergulharmos e recebermos a porção do tamanho que ele tem para as nossas vidas. Amém? Através da palavra. Jesus venceu através da palavra. Nós precisamos entender que para nós não é diferente. Nós precisamos utilizar a palavra de Deus para nós vencermos. E é ele que irá vencer por nós, não somos nós. Por isso que há necessidade dessa intimidade. Amém? Eu lembrei agora uma coisa logo no meados da minha conversão, uns 5 anos atrás, eu lembro que alguém me falou para mim que não era eu que precisava lutar. Eu precisava dar as armas para Deus lutar. Né? E as armas são exatamente essas. A oração e a palavra. E o Senhor, através das armas que eu entrego a Ele, através do meu relacionamento que eu entrego a Ele, aí sim Ele me dá força para eu poder lutar. Aí sim Ele entra no ringue e vence o combate que eu não conseguiria vencer se não fosse através da palavra, se não fosse através do poder dEle, se não fosse através das orações que eu estou em secreto no meu quarto. Então deixe de acreditar em pessoas e passe a acreditar naquele que é soberano. Passe a acreditar naquele que tem o poder para nos livrar de todo o mal, de todo o sofrimento, de toda a cadeia. O que a palavra de Deus faz? Fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é essa, não mais do que essa. A palavra de Deus. Não se assuste. Se você está tomando leite, ele vai te dar o leite primeiro. Mas dê o primeiro passo, igual está em Hebreus 14. Perdão, Hebreus 4. Dê o primeiro passo. Hebreus 4:16. Pede para que nós nos aproximemos dele. Mateus 6:6 pede para que a gente se tranque no nosso quarto. Tiago 4:18 fala que é para a gente chegar até ele. Fala que é para a gente se aproximar dele. Amém? E para nós entrarmos no recheio desse bolo. Um bolo sem recheio não tem graça, né? Como aquele bolo de fubá, né? O de aniversário, você vê ele todo cheio de glacê, aí você corta assim, desce aquele morango, né? Vem aquele maracujá, o abacaxi, vem aquelas coisas que dão o sabor para ele.
Sabe qual é o sabor que ele quer de nós? Com oração. Com oração, a fatia do pão, oração. A segunda fatia do pão, a palavra de Deus. E sabe qual que é o recheio? A nossa intimidade com ele. Ele quer que nós tenhamos essa intimidade como? Na hora de orar, na hora de ler a palavra, não é essa intimidade que eu vou falar agora. Preste atenção. A intimidade que Deus espera de nós é aquela intimidade full time, 24 horas, a todo tempo, a todo momento. É isso que Deus quer que a gente esteja. Seja lá o que você for fazer, o Senhor quer estar com você. Seja lá para onde você for, o Senhor quer ir com você. Seja lá do que você estiver cuidando, o Senhor quer cuidar junto com você. Seja lá a porta que você quer abrir, o Senhor quer abrir com você. Seja lá a porta que você quer fechar, o Senhor quer fechar para você. Seja lá a dor que você estiver passando, o Senhor quer passar junto com você. Então tudo isso ele já passou. Só que quando nós não temos essa intimidade com ele, sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente resolve as coisas da nossa maneira. A gente acorda, né, põe uma roupa, pega a pasta, pega o carro, o material de trabalho, o computador e vai trabalhar. Esquecendo que quem tem que ligar seu computador é Deus, quem te dá energia é Deus, quem vai estar com o seu chefe é Deus, quem vai te colocar, vai te livrar dos acidentes é Deus, que você vai precisar tomar café com Deus, que você, quando você for no banheiro, é Deus que está permitindo, quando você estiver descansando, é Deus que está permitindo, quando você chegar na sua casa e ver sua família, é Deus que cuidou dela para você. Você tem que entender que esse recheio é o que cada um de nós, o que todos nós precisamos. Não é viver Deus quando está dentro da igreja. Não é viver Deus quando está orando no quarto. Ele quer que nós vivamos Ele 100% do nosso tempo. Full time. Seja do jeito que você quiser classificar. Nós precisamos ter Deus no nosso coração o tempo todo, durante toda a nossa vida. Seja lá qual atitude quer que você tenha que tomar. Seja lá qual circunstância quer que você tenha que você esteja passando. Seja Covid-19 ou seja uma frieira. Seja uma parada cardíaca ou seja uma coceira. Nós temos que entender que tudo nós devemos dar graça. E nós só podemos dar graças a Deus se nós estivermos nesse relacionamento. Senão, ao invés de nós darmos graças, a gente, né, manda para a glória, né, manda para os lugares, são todos que nós não deveríamos mandar. Então não adianta se esconder atrás da palavra. Não adianta se esconder atrás da verdade. Porque a verdade é que liberta. Se você vive a mentira, sem dúvida nenhuma, você está deixando de viver o sobrenatural de Deus. Amém? E essa terceiro item, né, que é esse relacionamento, que a gente precisa estar conversando com ele todos os dias, a gente precisa entender por que é tão importante isso. Por que eu preciso estar colocando Deus em tudo na minha vida? Eu estou dirigindo, ontem eu estava falando com o pastor, ontem não, foi anteontem, falei para ele, pastor, eu dou vários glória dentro do carro, eu coloco o som alto, às vezes só tá eu, né? E principalmente quando eu tô na marginal, né? Aí eu falo, ninguém tá ouvindo mesmo, né? Aí eu passo uns louvor legal, eu dou uns glória que eu acho que até o outro lado da marginal ouve, né? Eu falo, se alguém ouvisse ia pensar que eu sou um louco, né? Ou se eu ouvisse alguém fazer isso também, antes de eu ser cristão, eu chamaria você de louco também, né? Porque a gente não vai entender, né? A palavra de Deus diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? Então é uma coisa meio que maluca, mas que Deus ele conhece o nosso coração. Então vamos abrir em Salmo 118. Salmo 118, versículo 8.
Ele fala assim, ó. 118, versículo 8. 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Versículo 8 e 9. Nós temos muitas vezes confiado mais em homens do que no Senhor. Você concorda? Você não vê a hora de chegar em casa para falar para sua esposa, para o seu marido, para o seu irmão, para o seu melhor amigo, e você esquece de falar com Deus. Você esquece de se relacionar com Deus. Você se esquece de criar essa intimidade com Deus. A intimidade depende de nós, não depende de Deus. Ele já está de braços abertos esperando a gente. Nós que, ele fala, eis que estou à porta e bato, não é? Em Apocalipse. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Ele não está falando, talvez eu entrarei, não. Ele fala, abre e eu entrarei. Olha que coisa maravilhosa. Nós não precisamos de nada. Nós precisamos apenas abrir a porta do nosso coração para que ele entre. E quando você está em secreto com ele, você está abrindo. Quando você está tomando banho e falando, Senhor, obrigado por esta água, por esse sabonete, por esta água gelada, quentinha, seja lá como for, né? Por esse chão pisado, por esse banheiro de 1 metro quadrado, meio metro quadrado, obrigado! Seja lá do jeito que for a sua casa, seja lá do jeito que onde você estiver, o Senhor é fiel e Ele não te desampara, Ele sempre estará com você. Tenha certeza disso, é essa intimidade que o Senhor quer que você tenha. Amém? Nós precisamos crer que a amizade com Deus é muito maior do que a amizade de homens, é muito maior do que a amizade de príncipes, pessoas bem conceituadas, né? Quantas vezes a gente fala, poxa, conheci tal pessoa, né? E quantas vezes a gente deixa de falar que conheceu Deus? Quantas vezes a gente deixa... O que eu mais adoro falar que eu conheço é Deus. Eu conheço Deus. Eu conheço o poder dele. Ele agiu sobre a minha vida. Ele me protege, ele me guarda. É ele que me sustenta. Eu não dependo de salário, eu não dependo de chefe, eu não dependo de Bolsonaro, eu não dependo de Dória, eu não dependo de Covid, eu não dependo de nada disso. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que é o meu Senhor. Eu não preciso de nada. Eu preciso apenas apresentar aquele que me salvou, aquele que pagou um preço na cruz pelos meus pecados, aquele que me livra da morte todos os dias, aquele que pagou um preço pelos meus pecados todos os dias. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Salmos 9, o Senhor não te abandona, o Senhor não nos abandona, o Senhor nunca vai nos abandonar. Creia, creia, creia. Salmos 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel para manter esse relacionamento diário com você. Não é só quando você está na igreja, preste atenção. Ele quer ir trabalhar com você. Ele quer estar dentro da sua casa, no seu trabalho, no trem, no metrô, na rua, na calçada, andando de bicicleta. É em tudo. Fazendo piquenique, passeando na Disneylândia, andando em Santo Amaro. Ele quer passear com você em todos os lugares. Amém? Crie, construa esse relacionamento. Ore, conheça a palavra. Se aproxime, Hebreus 4,16. Ore, Mateus 6,6. Tiago 4,8. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O Senhor é fiel. Ele não te desamparará. Ele não é homem nem príncipe, como está em Salmos.
É melhor que nós tenhamos um relacionamento com Deus do que ter relacionamento com 1000 pessoas. A gente não precisa de elogios humanos. A gente precisa da aprovação divina. A gente precisa da aprovação de Deus. Se você não tem muitos amigos, não se preocupe. Deus, ele supre todas as suas carências. Se você não tem recebido elogios da maneira como você gostaria, não se preocupe. Deus está vendo o seu esforço. Se você não tem alcançado resultados como as pessoas gostariam, saiba que Deus conhece o seu coração. Ele sabe o quanto você está se esforçando para fazer isso ou aquilo. Então não se incomode. Se preocupe em satisfazer aquilo que vem de Deus. Amém? Para finalizar, Jeremias, porque assim como ele conversava com os nossos antepassados, ele conversa com a gente hoje. Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 13. Olha o que ele falava aqui. Aqui é pegar um pouco do Antigo Testamento, né? Do Velho Testamento, para a gente ver que é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje, é o de sempre. Tá? É o alfa, é o ômega, ele é tudo, é o início, o meio e o fim. Amém? Nada acontece sem for a permissão dele. Você não estaria ouvindo essa live se ele não tivesse permitido. Essa live estava escrito já no coração de Deus, para que você pudesse melhorar a sua intimidade com Deus, para que você pudesse entender como é ter um relacionamento próximo com Deus, e não um relacionamento artificial, e não um relacionamento com falsidade, e não um relacionamento que só é momentâneo, ele é eterno. Amém? Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscarmes de todo o vosso coração. Meus irmãos, vamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Seja dentro do nosso quarto, seja através da palavra, ou seja na rotina do nosso dia a dia. Seja da maneira que for, nós vamos buscar com todo o nosso coração. Nós não vamos mais viver uma vida artificial, medíocre, rasa com o Senhor. Nós entraremos na profundidade da palavra. Nós entraremos numa intimidade. Esses dias eu estava com um missionário, semana agora, começo da semana, né? E ele tem um projeto dele ir para o Nordeste fora de missões. Ele quer fazer uma viagem particular. E aí sabe qual que foi a principal objetivo dele fazer essa viagem? Não foi para rever parentes. Ele falou que ele quer ir de férias para ele entrar para dentro do mato e ficar 3 dias, 4 dias, 5 dias no meio lá do não sei do que, se é canavial, não sei o que é, mas ele sozinho e Deus orando. Enquanto Deus não descer face a face com ele falou, ele já teve experiências maravilhosas. E quantos de nós deixamos de ter experiências por vivermos uma vida artificial, medíocre, rasa? Então, a partir de hoje, a nossa história com Deus vai mudar, porque nós não acordaremos, não viveremos e não dormiremos da mesma forma mais. Tudo nós colocaremos o Senhor no lugar. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te capacite, se aproxime cada dia mais de você e que você possa, em nome do Senhor Jesus, estreitar esse relacionamento com o Senhor. Eu quero orar pela sua vida e eu creio, daqui de onde eu estou, que essa palavra entrou no seu coração e ela fará uma grande diferença na sua vida e principalmente no seu relacionamento com Deus. Amém? Eu nunca vi o nosso Senhor desamparar um justo. E você, a partir de hoje, se tornará um homem ou uma mulher de Deus cada dia mais íntimo.
com o Senhor. Amém? Vou orar por você agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, de cada vida, de cada pessoa que está assistindo essa live agora, daqueles que vão assistir posteriormente também. Eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha cuidar desta palavra, que nada venha a ser roubado, que todos os versículos que foram citados, Senhor Deus, possa satisfazer, possa encontrar um lugar na vida, no coração, no ego, nas emoções, meu Pai, na mente de cada um, Pai, para que ela possa se frutificar, que ela possa permanecer e dar frutos, Senhor Deus. Não frutos carnais, não frutos humanos, mas frutos divinos, frutos sobrenaturais, frutos de acordo com a sua vontade. E que esta palavra traga cada dia mais intimidade, Senhor Deus, de cada um para com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego todos e peço que o Senhor, meu Pai, permita que cada um possa, Senhor Deus, exercitar mais a sua fé na sua direção. Em nome do Senhor Jesus, através da oração, através do entendimento da sua palavra e através do relacionamento diário com o Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, agora nós temos aqui alguns pedidos de orações, né? Eu hoje conheci uma pessoa chamada Jorge e Elaine, né? Não, perdão. Na verdade, não. O nome da pessoa, na verdade, se eu não me engano, é Carlos. Ele é de uma igreja que é afiliada nossa ali do Morumbi Sul. A esposa dele ganhou neném e teve um ataque cardíaco na hora. E ele estava levando só o filho para casa e a esposa tinha ficado no hospital ainda. Então eu creio que através das nossas orações, esta mulher conseguirá se recuperar. Elizabeth é o nome dela. Conseguirá se recuperar, ela está no Hospital Campo Limpo. Então eu peço que vocês incluam o nome da Elizabeth na oração de vocês, né, para que ela possa, né, se restabelecer completamente, né, trazendo toda a saúde, que essa parada cardíaca não venha deixar nenhuma sequela nela, né? Porque não existe coincidência. Se ela entrou, se eu a conheci ela hoje, foi porque Deus permitiu, né? Eu disse que eu iria orar pela vida da família dela hoje, né? Dela não, do rapaz, que eu não, sinceramente eu acabei esquecendo o nome dele. Mas o nome dela é Elizabeth. Tá? Ela é da Sara Nossa Terra do Morumbi Sul, do pastor Altamiro. Tem uma outra pessoa que é Jorge e Elaine, que estão com Covid-19 também. Eles são sobrinhos de uma irmã nossa, né, irmã Zena, que é de um outro ministério, mas também que pediu orações. Eu quero que vocês coloquem a vida do Jorge e da Elaine nas orações de vocês, né? É um casal e os dois foram diagnosticados agora com o Covid-19, né? A Maria Lúcia também pede oração, né, por toda a família e pela recuperação da cirurgia dela. Nós cremos que o Senhor é fiel para atender cada pedido, para atender cada aquilo que está no seu coração. Amém? Eu oro também por todos os pedidos que talvez você não conseguiu colocar, ou talvez não chegou para mim, mas saiba de uma coisa, como eu te falei, a gente ora em secreto, o Senhor conhece o seu coração, e Ele vai te dar a bênção agora, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Orar pelas nossas famílias, quero orar também pela minha família, por parte da minha mãe, por parte do meu pai, né, meus primos, minhas primas, meus cunhados, por parte da minha esposa, né, tanto por parte do pai dela quanto por parte da mãe. Eu creio que cada um deles estará sendo alcançado nessa oração agora, tá bom? E coloque a sua família também, amém? Vamos orar pelo próximo, porque é amando o próximo que nós devemos fazer a obra de Deus, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos neste momento de estar te adorando, de estar glorificando o seu nome e intercedendo por vidas que a gente até mesmo não conhece, Senhor. Mas o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece cada pedido que está no coração de cada pessoa agora, Deus. Eu peço que o Senhor visita a casa, o trabalho, visita, Senhor Deus, as emoções. Quantas pessoas estão com o emocional abalado em decorrência
de toda essa crise que estão passando, seja ela financeira, saúde, Senhor Deus, aqueles que estão no hospital, os enfermeiros, médicos, os governantes. Nós oramos também, meu Pai, por todos os governantes, sejam aqueles que estão fazendo um bom trabalho, ou aqueles que estão fazendo um mau trabalho. Nós entregamos todos nas suas mãos, independente de bandeira política, Senhor. Se cada um estar no seu posto de governo, meu Pai, foi porque o Senhor permitiu, seja ele um vereador ou seja ele um presidente, um ministro, Senhor Deus, ou um prefeito, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa cuidar de cada um, Senhor Deus, trazendo cada dia mais sabedoria, que o Senhor abençoe aqueles que são autoridades de alguma forma, na saúde, Senhor Deus, na área médica, em qualquer área médica, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar o seu poder, Pai, nos ministérios, Senhor Deus, na vida eclesiástica de cada um, Senhor, que tem cumprido o seu papel, que tem ouvido a sua palavra e que tem se prostrado com humildade perante ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cuide de cada um, restaura a família, proteja e livra, Senhor Deus, de toda acusação, de todo o mal, de todo sofrimento desnecessário, Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que ouviram ou irão ouvir essa live, meu Pai, para a honra e glória do seu nome, que não seja por causa da minha pessoa, Senhor Deus, que elas estejam ouvindo, e sim por causa do poder que existe sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, e que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos, que vocês tenham uma ótima noite com a família de vocês, que vocês estejam cada dia mais próximos e íntimos do Senhor. Anotem todas as palavras, estudem durante a semana, revejam tudo que foi dito, estudem, mergulhem e vivam aquilo que vocês acreditem. Amém? Que Deus abençoe e que nós estejamos orando um pelos outros, igual a nossa irmã Ellie está acabando de escrever. Que Deus abençoe, fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Fiquem em paz, irmãos.